Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, porque estando nós sob a graça e a paz de Cristo, consequentemente estaremos em paz conosco, em paz com todos. Bem, a gravação de hoje será mais um testemunho sobre uma visão que eu tive aqui em minha casa. Mas antes, nós vamos orar, porque é necessário para que eu não venha falar de mim mesma. É importante que Deus se faça totalmente presente em todas as nossas pregações, em todas as nossas explanações sobre os seus feitos em nossas vidas. Altíssimo e soberano Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, neste momento eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelas falhas dos meus familiares, dos meus filhos, do meu esposo, dos meus netos. Enfim, Pai, pelas falhas de todas as pessoas do mundo, porque nós devemos orar por todas as pessoas. Não importa como estão vivendo, como elas estão, quanto mais elas estiverem distanciadas de Ti, mais necessitam de nossas orações. Então, Deus, neste momento, em nome de Jesus Cristo, que eu venha falar, Pai, tudo aquilo que esteja de acordo com a Tua vontade e não de acordo com a minha vontade, porque importa que a Tua vontade seja feita aqui na terra através dos Teus servos. Amém e amém, meu Deus. Então, gente, só para começar, está escrito aqui na Bíblia, em 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, o seguinte. Aliás, verso 15, o seguinte. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, e Cristo nos revela algo, não há quem possa corrigir este algo que Cristo nos revela. Principalmente quando nós vivemos em oração, onde quer que estejamos. Porque esse é o verdadeiro culto a Deus. Louvor e adoração a Ele, onde quer que nós estejamos. Está escrito na Bíblia. E cultuar é adorar, é venerar. E nós cristãos adoramos, veneramos a Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Quanto às visões e às revelações, a Bíblia está repleta de versículos que nos instrui sobre as revelações, sobre as visões. Afinal, desde o princípio até o fim da Bíblia, nós vimos revelações, como eu falei antes. Afinal, Apocalipse é uma revelação sobre uma visão que João teve. E são várias as passagens da Bíblia que falam sobre as visões. Eu quero antes ir para a Bíblia, porque primeiro a palavra de Deus, depois a revelação que a gente teve. Muitos abrem a boca e dizem assim, mas a revelação está na Bíblia. Realmente. Mas se nós tivermos uma visão e ela estiver focada na Bíblia, é óbvio que não estamos fugindo da palavra de Deus.
Em Provérbios 29, no verso 18, está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Vou repeti-lo. Provérbios 29, 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então Jesus, ele disse um dia que ele não veio anular a lei, ele não veio abrogar a lei. E nós precisamos sim obedecer a lei, obedecer a Jesus Cristo, os ensinamentos dele, porque ele não veio anular a lei. O que está na lei e Jesus não é a favor, não é da lei, é dos homens. Foi criado pelos homens. Só que também naquela época precisava ser obedecido pelos homens. Porque nós precisamos obedecermos à lei. Nós precisamos estarmos em obediência à lei. E aqui diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Há muitos que dizem que a profecia é a Bíblia. Com certeza, os ensinamentos da Bíblia é a verdadeira profecia. Contudo, Deus ainda usa pessoas, porque Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, Pai, Filho e Espírito Santo. O Salmo 147 também, na Bíblia NVI, é uma Bíblia confiável, está escrito: cantem ao Senhor com ações de graça, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Muitos estudiosos da palavra de Deus afirmam que os salmos eram orações cantadas. Eu não estou aqui para falar de mim mesma, mas eu estou aqui para testemunhar de algo que Deus tem feito em minha vida. Eu já contei vários testemunhos aqui no canal, mas este eu ainda não contei. E aconteceu comigo. Eu ia para a igreja, só que eu desisti de ir para a igreja, que se eu pudesse eu não perderia um culto. Mas o meu trabalho, como o de todas as pessoas que trabalham do mesmo modo que eu trabalho na minha área, não trabalha só no período, no horário que está lá no local do trabalho. Quem trabalha como eu trabalho, quem trabalha um período trabalha 2, quem trabalha 2 trabalha 3. Porque em casa nós temos que prepararmos o que vamos fazer no nosso trabalho. Então nós trabalhamos em casa para irmos trabalhar. E quando voltamos do nosso trabalho, nós vamos também trabalhar em cima do que trabalhamos no nosso trabalho. O que significa isso? Do que a senhora está falando, professora Ilza? Olha, o nome já diz. Eu sou professora e quando eu vou dar aula, eu tenho que preparar a aula. Então, eu tenho que trabalhar em casa para preparar minhas aulas, para não chegar lá sem saber o que eu vou fazer. Quando eu volto do trabalho, além de eu ter que preparar a aula para o dia seguinte, para o meu trabalho do dia seguinte, eu tenho também que corrigir tarefas dos meus alunos, avaliações dos meus alunos. Então, nós, professores, trabalhamos muito. Como eu falei ainda há pouco, quem trabalha um turno acaba trabalhando 2, quem trabalha 2 acaba trabalhando 3.
É óbvio que eu estou falando do professor de verdade, tá, gente? Porque como em toda área há profissionais relapsos, eu acho que as pessoas irão entender do que eu estou falando. Na minha área também não é diferente, certo? Em todas as áreas há profissionais relapsos, mas nós não podemos generalizarmos, dizermos que todos os profissionais são relapsos por causa de um ou dois, certo? Então, prosseguindo a minha fala, a minha máquina de lavar havia quebrado e eu fiquei muitos dias, a minha máquina, ficou muitos dias sem trabalhar. Só que a máquina é só para lavar, não é para passar. E após o conserto da máquina, eu juntei muitas roupas para passar. É claro que eu não passo todas as roupas. Há muitas roupas que não há necessidade de passar. Ainda mais para nós aqui que temos tanto sol, o nosso Nordeste, nós somos abençoados com bastante luz solar e energia solar também. Há muitas roupas que eu não passo, mas outras eu preciso passá-las. Em minha casa todo mundo trabalha fora, certo? E há roupas necessárias, que são necessárias passá-las. Roupas de linho, de brim, de algodão e outras mais. São bastante, né? Bastante roupas. E eu falei ontem, eu não posso ir. Eu fiz faxina na casa, gente. É dia de fazer faxina, porque só sobra o final de semana para fazer faxina, para cuidar da roupa, de trabalhar durante a semana. E eu disse, eu não vou à igreja, eu vou passar roupa, vou terminar aqui a faxina e eu vou ligar direto no ferro. E fui passar roupa, fiquei sozinha em casa. Meu esposo, meu filho mais novo que mora comigo saiu. O mais velho foi para a igreja com a sua família. E meu esposo também foi para a igreja. Ele havia até deixado a televisão ligada, nos hinos, mas eu preferi ficar em silêncio, desliguei tudo. E ali eu fiquei, por isso que eu recitei aqui o Salmo 147 da Bíblia NVI, que fala: cantem ao Senhor com ações de graça, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Não é em todas as Bíblias que esse versículo 7 do Salmo 147 está dizendo façam músicas para o nosso Deus. É na Bíblia NVI, tá? Na minha aqui mesmo, Almeida corrigida, não está escrito assim. Mas na verdade, os salmos eram orações cantadas. Gente, eu faço isso muito quando eu estou fazendo faxina, quando eu estou passando roupa. Eu começo, Deus me dá canções. Eu não gravo todas, algumas eu gravo no celular e outras não. E ali eu comecei a cantar, sabe? Orar cantando. E lágrimas vieram, porque no começo da minha conversão eu pedi a Deus que todas as vezes que eu estivesse sendo usado por Ele, que viesse lágrimas nos meus olhos, que viesse choro, certo? E ali eu comecei, como os salmistas de antigamente, eu comecei cantando uma canção com uma letra minha. E eu estava passando roupa na copa, que é a minha salinha. Depois tem a cozinha, que é bem pequena, certo, gente? Desculpa aí, tá? Desculpa. A minha cozinha, que é bem pequena, gente, eu já tive várias visões, mas com os olhos fechados. Certa vez eu tive uma visão aqui neste quarto. Alguém chegou, eu trabalhava à noite e à tarde.
E estava quase na minha hora de ir para o trabalho à noite. Nessa época as aulas começavam, se não me engano, eram às 6 da tarde, para terminar mais cedo por causa do alunado da zona rural. E chegou alguém aqui e pediu para eu orar com a imposição de mãos neste quarto. E já era o guarda-roupa que está ali na minha frente. Quando eu coloquei as mãos na cabeça dela, ela disse que estava muito depressiva, o estado dela não estava legal. E ela pediu para eu orar. E eu coloquei as mãos sobre a cabeça dela, comecei a orar. Gente, eu vi no canto do guarda-roupa alguém, mas essa visão foi de olhos fechados. Eu sempre tenho visões com olhos fechados. E muitas coisas que eu não posso falar aqui se cumpriram. E enquanto eu orava por essa pessoa, que eu não posso estar revelando o nome, eu via uma pessoa, não vou falar o nome, parecendo alguém, certo? Eu não vou falar o nome, que aqui não cabe a mim falar nome de religião de ninguém, e nome de ninguém também. Eu sei que era espécie, um ser humano, muito gordo mesmo. E ele estava, tipo, assim como uma fralda, assim, bem jogado no canto entre a parede e o guarda-roupa. Sabe, a pessoa quando está desistindo de viver, bem assim estava aquele ser, entre a parede e o guarda-roupa. E eu me arrepiei todinha quando eu orava por ela. Quando ela me pediu para orar, eu até disse, não, eu já estou saindo. Então, na época, esse quarto aqui era até o quarto dos meus filhos, só que quando eu oro, primeiro eu peço a proteção de Deus para toda a minha casa, toda a minha família. Então, essa foi uma das visões que eu posso contar aqui. Agora, a visão que eu tive ontem, que foi sábado, que eu iria para a igreja e acabei não indo, porque eu fui passar roupa. E hoje eu tenho muitos trabalhos também, final de semana é mais difícil para eu ir à igreja do que durante a semana, gente. Por incrível que pareça, porque final de semana é o dia que eu vou fazer faxina, é o dia que eu vou cuidar da roupa da casa e tudo mais. E eu estava passando roupa ali e eu desliguei tudo, desliguei a televisão, estava um louvor muito bonito de um cantor evangélico que eu gosto muito dos hinos dele, são hinos bem assim, focados na Bíblia, eu gosto muito. Mas eu desliguei tudo e comecei a cantar, orar cantando. E ali de olhos abertos, quando eu olhei para a minha cozinha, eu vi, gente, uma senhora de olhos abertos. Eu vi uma senhora idosa, com uma roupa branca, e ela estava também com um véu branco. E ela andava na cozinha, para lá e para cá, da minha cozinha. Ela andava para lá e para cá. E eu via. Mas eu não tive medo, gente. Não tive um pingo de medo. Eu via. Eu continuei orando e repreendendo coisa maligna na minha vida, e na vida dos meus familiares e de todas as pessoas que estão à minha volta. Quando eu olhei para a sala, onde fica a outra sala, onde fica o sofá, olha a mulher andando para lá e para cá. Gente, meu corpo só arrepiou. Eu não tive medo. Eu continuei passando roupa e cantando, orando, cantando. A oração cantada. E foi só isso. Só isso, gente. Mas, para confirmar o que eu tinha visto, o que havia acontecido comigo enquanto eu passava roupa, quando eu vou me deitar, gente, quando eu vou dormir, eu costumo colocar numa palavra, numa pregação. Há muitas pessoas que eu gosto de ouvir, não posso falar o nome aqui também. Há muitas pessoas que eu gosto de ouvir, muitos pastores que eu gosto de ouvir pregações. Não apenas pregações, como ouvir coisas que me edificam,
palestras que me edificam. E eu coloquei no vídeo de um pastor, se não me engano, ele disse que há 25 anos ele é pastor. Eu não me lembro bem, mas isso também não importa, porque para Deus a idade não importa, a idade de ninguém, nem o tempo que ela está servindo a Deus, isso não importa. O que começar hoje vai ter o mesmo salário para Deus do que começou há 10, 20, 30 anos atrás. Está na parábola, está escrito na parábola dos trabalhadores da vinha, né? Quando foram receber o pagamento, o que entrou mais cedo recebeu o mesmo tanto do que entrou mais tarde, do que começou a trabalhar mais tarde. Como diz a palavra de Deus, os últimos serão como os primeiros, ou serão os primeiros. A gente não pode tirar e nem colocar na palavra de Deus. Então, gente, quando eu fui me deitar, eu coloquei esse vídeo para rodar na palavra deste pastor, e ele começou a falar sobre 12 sintomas. Eu acho que quem assiste esse pastor vai saber quem é ele. 12 sintomas de pessoas que estão sendo perturbadas, ou ela, ou alguém da família dela, por entidades contraditórias à vontade de Deus. Eu não gosto de falar, sabe, eu não gosto de falar o nome de coisas ruins. Eu não gosto. Mas eu falo assim, ele estava falando sobre 12 sintomas que pessoas que estão sendo perseguidas por ações contraditórias. Ele falou outro nome que eu não gosto de falar. Contraditórias à vontade de Deus. Na Bíblia tem, mas eu não gosto de falar. Nenhum deles entrará no reino de Deus, herdará o reino de Deus. Mas eu não gosto de falar, porque cada um tem sua religião, cada um tem sua fé. Deus deixou o livre-arbítrio para cada pessoa seguir o caminho que quiser. As pessoas são livres, tá? E a gente não pode menosprezar ninguém. A gente tem que respeitar todo mundo, tá? Então esse pastor começou a falar, gente, incrível, esta oração que eu fiz pela pessoa que me pediu para orar, que ela estava muito, como é que diz o ditado, aperreada, ela estava depressiva. E eu chamei ela para orar nesse quarto aqui há muito tempo, faz anos, gente. E eu vi essa coisa de olhos fechados entre a parede e o meu guarda-roupa. Gente, do mesmo jeito, gente, ele falou que quem tem visão dessa maneira, que vê lá no canto, entre a parede e o guarda-roupa, e eu vi, gente, só que foi de olhos fechados. Pessoas que de olhos fechados veem vultos. No dia da Santa Ceia mesmo eu vi, passou um vulto de um homem na minha frente, e não foi ninguém que passou. Passou na minha frente, certo? Então as visões que eu tenho tido, sempre de olhos fechados. Certa vez eu estava cultuando na igreja, e um servo de Deus, que Deus já chamou, né, já partiu para a vida eterna, ele veio com uma plantinha. A plantinha estava envolvida na raiz com plástico, ainda com barro, e me entregou. Ele era um obreiro da igreja. Deus já o chamou. Então eu tive essa visão. Essa eu posso contar, mas muitas eu não posso contar. Já contei para a pessoa e aconteceu, certo? E depois ele falou sobre a visão de olhos abertos. E aí, quem ouvir esse vídeo tem alguma dúvida?
E ele falou na visão de olhos abertos. Falou até, alguém na live opinou e deu o nome dessa visão. Deu até o nome dessa visão. Só que eu acho que a mulher, na minha opinião, a mulher mesma, o vulto que eu vi da mulher não era uma coisa ruim, mas ela estava me alertando para orar pela minha casa, pela minha família. Porque ele disse em sua live que pessoas que veem, que têm essa visão, algo de errado está acontecendo na família dela ou com ela, que é aquele tipo de ação daquelas pessoas as quais não irão herdar o reino de Deus, que fazem para outras, porque tem inveja. Tem inveja. Ele disse isso. Gente, no mesmo dia, na hora que eu fui me deitar, que eu fui escutar a live desse pastor, ele disse isso. Ele disse que quem tem essas visões, quem viu de olhos abertos, quem teve essa visão, né, de uma pessoa, é porque alguém fez algo, porque tinha inveja de você ou de alguém da sua família. Gente, eu fui orar pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, para Deus repreender toda palavra de maldição, toda obra contrária, porque eu não desejo mal para ninguém. Eu oro por todas as pessoas. Eu costumo orar, no mínimo, não vou dizer que é mais do que isso e nem menos, no mínimo 2 vezes ao dia. Eu costumo orar, no mínimo, 2 vezes ao dia. E quando eu vou me preparar para apregoar a palavra de Deus, eu me consagro. Eu oro. Gente, aqui está um calor tremendo. Então, está confirmado. A visão que eu tive foi confirmada. E aí eu fui orar pela minha família, pela minha casa. E eu não tive medo da senhora que eu vi. Eu continuei, eu estava sozinha na minha casa. Eu nunca tive medo de nada na minha casa. A minha casa é uma bênção, graças a Deus. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem colocado para eu administrar. Porque a gente fala minha, mas nada aqui é nosso, nós somos apenas administradores. Então, eu não tive dúvida, depois de ouvir aquele pastor com aquela pregação sobre os 12 sintomas de quem está sendo perseguido por inveja, de quem está perseguido por alguém que está fazendo algo consigo, não é, ou com a pessoa que está sendo perseguida, desculpem, por causa da inveja. E aí eu fui orar, confirmou a visão que eu tive. Então eu acredito, porque muitas vezes eu já deixei o meu trabalho doméstico, o meu trabalho para fazer depois que eu vier da igreja, mas ontem eu não deixei. Hoje eu tenho muito trabalho para fazer também. Como eu falei, é mais fácil eu ir na semana do que final de semana. Mas eu não deixo de cultuar a Deus. Onde quer que eu esteja, eu cultuo a Deus. Certo? Eu já falei e repito, não é mentira. Eu não gosto de mentira. Não gosto de mentira. Desde criança eu não gosto de mentira. Desde criança eu não gosto de mentira. Apesar de
de escutar muitas mentiras às vezes. Não gosto de mentiras. Então, eu passei a orar pela minha família. Eu creio que foi um alerta que Deus me revelou ali, mostrou aquela mulher, me deu aquela visão. Eu não tive medo, eu só senti arrepio, tá? Eu não tive medo. E mais tarde, quando eu fui me deitar, já era tarde, muito tarde, era por volta das 2 horas da manhã quando eu fui me deitar, se não fosse mais. Aí eu coloquei nessa pregação, eu nem terminei de ouvir toda a pregação, mas até onde eu ouvi isso aí. Ele dizendo que pessoas que têm essas visões são pessoas que estão sendo perseguidas por outras pessoas que estão fazendo coisas para arruinar ou arruinarem a sua vida. Eu não vejo isso como coincidência, não. Eu vejo como uma confirmação vinda da parte de Deus. Amém? E voltando lá para Provérbios 29:18, Provérbios 29:18, que diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Tem que ver bons ensinamentos para que o povo possa viver aqui cheio da graça de Deus. Certo? A gente não pode apenas ler e explanar. A gente precisa viver em conformidade com a palavra de Deus, de forma moderada. Não ser extremista, não ser exagerado, não ser radical demais, porque Deus nos ensina a sermos moderados, certo? A época da igreja de Coríntios, das igrejas que Timóteo dirigia, das igrejas para as quais o apóstolo Paulo enviava cartas, aquela época era uma, hoje é outra. Naquela época, as mulheres tinham que ficar nas congregações caladas, não podiam falar. Hoje, as mulheres já podem falar. Naquela época que o povo vivia a lei de Moisés, a lei mosaica. Desculpa, gente. No sábado, o povo não podia nem colher o maná. Durante o êxodo, o maná que Deus mandava do céu para eles comerem, não podia colher, tinha que colher na sexta-feira, até o horário de começar o Shabat, que eles chamam Shabat, às 6 da tarde. Aí vai até 6 da tarde do sábado, 6 da tarde da sexta, até 6 da tarde do sábado. E Jesus veio moderando. Jesus não veio dizendo que o sábado não é o dia do Senhor. Ele veio ensinando ao povo que no sábado a gente pode fazer aquilo que é necessário fazer. Ele veio nos ensinando a verdade, que o povo não seguia como deveria seguir, mas na época era necessário, porque nós temos que obedecer à lei. Se nós não obedecermos à lei, nós iremos sofrer por causa da lei aqui na terra. Se as autoridades criarem uma lei aqui na terra, nós precisamos obedecer a essa lei. Senão vai acontecer coisas ruins conosco. Nós vamos ser presos, né? Ainda, eu costumo dizer, gente, sobre o apóstolo Paulo, tem gente que, quer dizer, não existe pecadinho nem pecadão, né? Pecado pequeno nem pecado grande. Mas nós não podemos comparar o apóstolo Paulo com qualquer pessoa qualquer pessoa da terra, não. Qualquer carrasco daqui da terra, não. As coisas que ele fazia
era por zelo à lei judaica daquela época. As coisas que o apóstolo Paulo fazia era por zelo à lei da época. Ele era doutor da lei. Olha, há uma passagem na Bíblia que quando João Batista chegou apregoando no deserto da Judéia, eu não me lembro onde é a referência, mas há essa passagem, os da lei, o pessoal da lei lá de Jerusalém, enviou as pessoas idosas, como é que eles chamam, gente? Ai, meu Deus. Tem uma igreja, anciãos. Eles enviaram anciãos até João Batista para indagarem João Batista a respeito da sua vida, por zelo à lei. Então era o que acontecia com o apóstolo Paulo. O cristianismo não era reconhecido naquela época, gente. Depois é que o cristianismo foi sendo reconhecido. Tanto que as primeiras igrejas surgiram em casas. Nas casas. Então, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E salmodie. Cante louvores ao Senhor. Ore cantando, porque os salmistas faziam isso. A gente canta outros louvores que foram feitos por outras pessoas, mas aquela oração que você faz cantando em sua casa é como a oração que os salmistas faziam enquanto estavam salmodiando. Amém? Fiquem com Deus, louvem a Deus bastante, tá? E creia, porque aquilo que estiver em oculto em sua vida, Deus revelará a ti, porque nada fica oculto, tá? O que é falado no gabinete é revelado no telhado. Está escrito lá no livro, não sei, não me lembro bem se é João 7, vamos olhar para não... Eu ainda não gravei essa parte. Que coisa, eu já falei, já fiz essa citação aqui e não gravei, mas eu creio que é João 7. Deixa eu ver aqui se é João ou é 4, João 7. Eu estou confundindo entre João e Mateus. João, Mateus. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é aqui no 7. Ou é em João ou é em Mateus. Deixa eu ver direito aqui, para eu não mentir, tá, gente? Vamos para o Google. Rapidinho eu darei a resposta a vocês. Rapidinho. Aí Lucas 12, mas provavelmente tem em Mateus também, porque geralmente repete. Lucas 12, 20, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite...
Como que eu esqueci essa passagem tão conhecida? Vale a pena, viu? A gente pesquisar direitinho para não errar. É isso mesmo, é Lucas mesmo, gente. Mas provavelmente Mateus repete, viu? É. Lucas. Ó, portanto, tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. Tem Mateus também. Eu não estava errada, não. Eu estava confundindo com João. E o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados será pregoado. Em Lucas, mas em Mateus também tá. Em Mateus também tem. Então, ó, fiquem aí com meu abraço fraterno, meu beijo fraterno. Bye, bye. Continuem na paz.